No mundo do terror tem várias criaturas e cada uma delas tem um jeito diferente de te dar medo. E hoje eu estou aqui com uma companhia super especial pra gente falar sobre Djinns. Oi, eu sou a Cibele. E eu sou o Fê. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi. Oi, pessoal. O Fê tá aqui, ele expulsa o Vitor. Não tem oi, Vitor. Só fala Tchau, oi, Vitor. Fê. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Terra do Medo. Pois é. E, gente, quem tá aqui já neste canal, não sei que você tenha caído de paraquedas, você já conhece o Fê, mas é sempre bom apresentar. Fê, fale de você, fale quem é você, de onde você veio, pra onde você vai. Pessoal, eu sou só o menino do interior, cheio de sonhos e com muita pouca força de vontade, mas eu também sou host do Terror na Esquina, que é um podcast de histórias não tão assustadoras da internet. Sim, eu comprei essa nossa esse nosso elogio que a gente recebeu de uma ouvinte do terror. Então eu tô vestindo histórias não tão assustadoras da internet, tá funcionando super. Mas é isso, eu tenho um podcast de histórias da internet, mas vocês já sabem, já estão em casa, a Cib sempre tá lá no terror. Então é isso, Terror na Esquina, tudo quanto é esquina. Tá marcado aqui, tá pra você clicar pra ir pro Spotify. E, gente, hoje vamos falar de Djinns. Mais uma vez, tal qual o episódio do Skinwalker, eu não sei nada de Djinns e eu trouxe alguém que entende um pouco mais do que eu, que quer dizer muito, porque eu não entendo nada. O que acontece, gente? Gente, Djinns, o Fê sempre me falou isso, que quando você fala de Djinns, as coisas costumam dar um pouquinho errado. E aí a gente separa algumas histórias, né? Em uma das histórias que eu separei, tem lá uma pessoa falando: olha, eu até poderia explicar pra vocês aqui o que é Djinns, mas não se pode ficar falando muito, porque o bagulho é tenso. O bagulho é tenso. Pra quem não sabe, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque a gente tá gravando com certa antecedência, mas esse é o primeiro vídeo que eu estou com o cabelo rosa. E aí fica por você se isso foi obras dos Djinns ou não, ou se foi o destino sendo bom comigo. Ah, tá linda, para. Mentira, gente, ó. Aceito críticas, mas também não fico calada, hein? Quem falar mal de mim eu vou xingar de volta. Não, mas tá então, Fê, conta pra gente sobre Djinns e introduz aí esse assunto. Então, Djinns basicamente é o gênio da lâmpada de Aladdin, mas eles normalmente não são azuis, mas tem explicações. Mas o pessoal usa pra fazer pedidos, né? Eles invocam, faz pedido e vê o que dá. Daí Então, eles possuem objetos, eles defendem lugares e eles são oriundos do Oriente Médio, né? De uma maneira grotesca falando Oriente Médio, mas tem histórias do Iraque, tem histórias de Israel. Então, o gênio da lâmpada de Aladdin, então, seria tipo a Disney deixando tudo mais fofo, tal qual histórias de princesas, etc. Porque o gênio da lâmpada porque o gênio da lâmpada da Disney, gente, ele é um querido. Ele é um Will querido, Smith, mas... aquelas... Mas eles são traiçoeiros, gênios são traiçoeiros. Eles levam tudo que você faz ao pé da letra, né? Se você for considerar um gênio, um Djinn. Ele sai realmente da lâmpada, tem essa coisa? Não, isso é só ele é história. invocado. Ele é invocado. Você faz um ritual pra invocar um Djinn. Como? Entendi. Eu não sei, eu não tive curiosidade. Ah, então, se você tiver curiosidade, descubra aí na sua casa, porque a gente não vai ficar incentivando os outros a ficar invocando seres obscuros. Se der ruim, conta pra gente. Se der bom também, conta pra gente. Conta pra gente, mas não aconselhamos. E aí esse negócio de falar muito ao pé da letra, eu vejo muita piada de gênio disso, né? Tipo, eu quero, sei lá... Eu quero ganhar muito dinheiro. Aí, em vez de você ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar pra cacete pra ganhar esse dinheiro, sabe? Você vai trabalhar o triplo do que você trabalha pra você ganhar muito dinheiro. Umas coisas assim. Isso mesmo. Então, você tinha dito que a primeira história é bem explicativa também, né? Você quer começar já? Aliás, a primeira história é explicativa porque ela é de um rapaz muçulmano explicando com as palavras dele, com a religião dele, o que é um Djinn. Então eu vou ficar muito feliz de começar. Então ótimo. Vou ficar feliz também. O título é O Djinn Explicado. Eu sou muçulmano e como tenho visto muitos comentários perguntando o que são Djinns, eu decidi escrever um post conciso.
Essa não é uma publicação completa, mas a intenção é esclarecer um pouco um tópico que costuma ser confuso. Nós nos referimos ao que os cristãos chamam de demônios como Jinn. Eles são uma das 3 criações inteligentes de Deus, sendo as outras 2 os humanos e os anjos. Os Jinns foram criados a partir de fogo sem fumaça. Alguns suspeitam que isso significa eletricidade ou alguma outra propriedade eletromagnética. Os humanos foram criados a partir de argila, que é carbono e água, e os anjos a partir de luz. Os humanos e Jinns, eles desfrutam do livre-arbítrio, mas os anjos se restringem à obediência a Deus. Alguns Jinns são bons, alguns são puramente maus, mas a maioria está aí em um meio termo. Em árabe, os maus são chamados de Shayatin, que é o plural, ou Shaitan, que é o singular. Portanto, em inglês, Jinn se traduz como demônio, e Shaitan se traduz como Satanás ou diabo. Iblis, ou Lúcifer, é importante para a história dos Jinns, porque ele lidera todos os puramente maus, os Shayatin. Eles não eram Jinns original, mas ele era o Jinn que mais adorava a Deus, e detinha uma alta posição devido à sua devoção. No entanto, quando Deus anunciou a criação de Adão como a sua melhor criação, Iblis ficou com inveja e arrogância. Ele sentiu que o homem era uma criação inferior, e que sua adoração a Deus por milhares de anos era prova disso. Deus, sendo o criador de tudo e de todos, disse a Iblis que ele tinha ultrapassado os limites e seria enviado ao inferno. Iblis pediu um adiantamento da sua sentença para que pudesse provar a Deus que poderia facilmente desviar a humanidade do caminho da adoração. Deus concedeu o adiamento. A maçã proibida foi mordida, Adão e Eva foram enviados à Terra e vocês conhecem toda a história. E é por isso que a gente está aqui. Voltamos aos Jinns. Eles existiam muito antes de a humanidade chegar à Terra. E eram numerosos, mas infelizmente não conseguiam se entender e travaram grandes guerras entre si. Isso causou todo tipo de destruição na Terra. E, consequentemente, sua população diminuiu. A humanidade floresceu enquanto eles acabaram estabelecendo pequenas tribos nas regiões mais remotas da Terra. Como eu já mencionei, nem todos os Jinns, ou demônios, são necessariamente maus. Eles praticam muitas das mesmas religiões praticadas pelos humanos. Eles têm sociedades organizadas onde administram a justiça. Essa é uma das razões pelas quais eles raramente matam humanos. Tem repercussões severas, incluindo a pena capital. Quando você tiver um problema com eles, chame Deus para proteção. Não importa qual seja a sua fé do Jinn, ele vai recuar. Isso é confirmado por exorcistas de várias crenças. Entre suas tribos, eles têm diferentes níveis de poder. Alguns podem voar, outros podem mudar de forma, imitar vozes humanas, e alguns dos mais poderosos, os chamados Ifrits, são capazes de viajar na velocidade da luz. A maioria, se não todos, os fenômenos paranormais sobre os quais lemos, fantasmas, fenômenos UAP, orbes, espíritos, skinwalkers, Fae, Dogman, Wendigo, Sasquatches, os muçulmanos, em sua maioria, consideram que tudo isso é uma forma de Jinns. Aqui tem umas outras informações. Existem várias classes de Jinns, cada um com seus próprios graus de identificação e indiferença ou hostilidade para com os humanos. Eles não podem ser vistos em sua forma original. O que quer que a gente vê é a forma que eles assumiram, a forma que eles querem que a gente veja eles. Um dos tipos mais comuns de Jinns são os chamados Hin. Eles assumem uma forma de cobra, criaturas parecidas com lobos pretos ou outros animais. Alguns deles consomem ossos, fezes ou carne podre para se sustentar. Suspeita-se que essa seja a razão do mau cheiro sentido pelas pessoas quando encontram com a sua presença. Existe um equívoco comum sobre os Jinns residirem apenas no Oriente Médio ou no Hemisfério Oriental. Eles estão em toda a parte. Eles simplesmente recebem nomes diferentes dependendo da cultura. Eles são criaturas reclusas e territorialistas, e preferem ser deixados em paz. Eles tendem a viver em regiões remotas como florestas, desertos e oceanos. Você também pode encontrá-los em sótãos desabitados, cavernas ou tocas. Outro lugar onde habitam são os banheiros. Lembre-se, as questões das fezes. Aqui é importante ressaltar a questão da territorialidade, porque a gente vê muito isso em alguns relatos, e eu vou trazer um que vai tocar nesse assunto. Se você invadir o território de um deles, você vai ter problemas. Eles tendem a ser travessos por natureza, e gostam de assustar os humanos para fazê-los deixar suas moradas. Alguns dos verdadeiramente maus
vão arranhar e possuir humanos, mas os mais raros e perigosos são chamados de ghouls. Eles vão fazer com que os humanos se percam em desertos ou florestas, levando à morte. Uma possível explicação para casos de Missing 411 do David Paulides, os Missing 41, que deu origem à creepypasta Relatos de um Oficial de Resgate. Os muçulmanos acreditam que as bruxas usam certos tipos de djinns para realizar atividades aparentemente milagrosas ou malévolas para cumprir suas ordens. Durante a era do profeta Salomão, a feitiçaria e magia tinha se tornado tão desenfreada em sua civilização que se tornou um verdadeiro pesadelo para o seu povo. Para resolver isso, um pacto foi feito por ele e pelos líderes dos djinns para que eles não interferissem nos assuntos da humanidade. Apesar disso, tem alguns que não respeitam os termos deste acordo. Muitas vezes, um exorcista muçulmano vai lembrar o djinn ofensor do acordo, que foi feito entre eles. Os estudiosos muçulmanos aconselham a esgotar todas as explicações naturais antes de realizar o exorcismo ou limpeza em uma casa. Não se usa violência contra eles, por isso pode dar razão para eles fazerem o mesmo com você. Sempre invoque ou chame Deus para proteger de qualquer tipo de interação com eles. E isso tudo na visão de um muçulmano sobre o que é um djinn. Gente, então... É porque eu realmente achei que era só no Oriente Médio, né? Achei que era uma coisa bem de lá, mas não. Pelo que parece ele pode aparecer aqui e a gente denominar ele como, nossa, isso aí foi um demônio, foi uma assombração, às vezes é um djinn. Às vezes é um djinn, isso. Depende da sua crença, depende da sua religião, no que você acredita. Vai depender tudo disso. Faz todo sentido, gente. Faz muito. Então, vamos para o segundo relato, que é o meu relato? Bora. E se bem me lembro, tem umas palavras que eu não entendi muito bem. Vamos lá. Ok. Porque eu fico pensando, teve várias vezes que eu fui procurar relatos no Reddit pra trazer aqui no canal e tava lá, tipo, relato de gênio, né? Porque tradução traduz pra gênio logo direto. E aí eu fico pensando, já que é de tudo quanto é lugar, mas é uma parada mais do Oriente Médio, as pessoas de lá que denominam dessa maneira, são mais histórias de lá, né? Sim, porque uma pessoa daqui que não tem tanta familiaridade com esse termo vai chamar de outros nomes. Outros temas que a gente já trouxe aqui no canal. Sim. Mas enfim, vamos então para o segundo relato. Ano passado, 2021, um conhecido meu apareceu no meu trabalho com um amigo. Eu tinha um pequeno negócio com esse conhecido. Nesse meio tempo, tivemos uma conversa rápida e casual com um amigo que ele trouxe. 3 dias depois, perto da hora de fechar a loja, um dos meus amigos de infância veio fazer compras no meu trabalho. Depois que terminamos as compras, eu fechei a loja. Em resposta ao meu convite, meu amigo de infância me contou que ia encontrar outro amigo e disse: "Vem junto, você pode conhecer esse meu amigo." Eu recusei educadamente para não causar desconforto, mas meu amigo insistiu, então eu aceitei o convite. Fomos juntos a um café e o amigo do meu amigo estava sentado lá esperando por nós. Eu reconheci o amigo do meu amigo assim que eu o vi. Era a pessoa que eu mencionei no começo da história, aquela que eu tinha conhecido no meu trabalho. Foi uma coincidência e tanto. Claro que ele também me reconheceu, mas não conseguiu lembrar exatamente de onde. "Eu acho que eu já te vi antes", ele disse. Já sim, respondi. Sentamos e começamos a conversar. Com o tempo, o assunto começou a ficar mais sombrio e surgiram conversas sobre fadas, djinns e coisas assim. Durante o papo, o amigo do meu amigo disse: "Eu tinha uma fada até uns 2 anos atrás. Ela era apaixonada por mim." Ele começou a explicar que essa fada aparecia para ele através de uma rainha que viveu nos tempos antigos, como ela vinha e ia e tudo mais. Perguntei: "E o que aconteceu depois?" Ele respondeu: "Mandei um Rodia queimar ela 2 anos atrás porque ela me confundia demais. Eu estava totalmente fora de equilíbrio. Depois que ela foi embora, outros, os mal intencionados, começaram a aparecer. Tentaram me atormentar. Então eu fui a outro Rodia que disse: eles não vão conseguir te incomodar mais. Eu estou te dando um djinn guardião." E ele me deu um djinn avô, um djinn muçulmano, e ele está comigo até agora. Ele vem quando eu chamo o nome dele, e também à noite, mas ele fica bravo comigo se eu chamo ele sem motivo, e se eu bebo álcool. Ele é bem imponente, sempre tem um terço na mão. Continuou ele. Mas é claro que eu não acreditei no que ele contou e deixei claro pra ele que eu não acreditava. Ele tá aqui agora. Tá olhando pra gente. Eu posso te mostrar ele se você quiser.
mas você vai se assustar e vai gritar. Eu disse, mostra então, mas ele não mostrava. Ahá, eu disse, é uma mentira. Enfim, terminamos a conversa e fomos embora. 2 semanas se passaram. Encontramos esse amigo de novo numa noite. Sentamos num café e conversamos. Depois entramos no carro e começamos a andar por aí. A gente estava a uns 40, 50 km por hora numa estrada reta que levava para uma estrada de vila. Uma névoa desceu na estrada à frente. Meu amigo pediu para parar bem onde a névoa começava. Parei e ele saiu do carro. O acostamento era cheio de capim. Não tinha árvores por perto, só uns arbustos. Era um terreno plano e aberto. Tava com névoa, mas essa névoa estava só onde a gente estava. Ele pediu para sair rápido do carro e ir até ele. Saí como meu amigo me mandou. Ele apontou para um ponto à frente e disse, olha bem aqui. E eu olhei. Eu vi onde ele estava apontando, a uns 50 metros à nossa frente. Ele tinha uns 5 metros de altura, talvez mais. Ia de um lado para o outro. E eu só conseguia ver ele como uma figura cinzenta e sombria, dos pés até o peito. Estranhamente, eu não conseguia ver o rosto. Observei por uns 3 minutos. A roupa dele lembrava as roupas de Hassivat e Karagos. Depois de 3 minutos, ele desapareceu. A névoa desapareceu junto a ele. E aí entramos no carro. Meu amigo pediu para dirigir até a escola. Chegamos bem à frente da escola. Havia uns 150 metros entre nós e o prédio. As luzes da escada, da entrada e de algumas salas de dentro do prédio estavam acesas. No topo da escada, havia um homem completamente preto parado ali. Ele desapareceu depois de 1 minuto. E foi aí que eu comecei a acreditar no que o meu amigo tinha me dito. Esse foi o meu relato. Caramba, muita coisa, né? Você pegou as palavras que eu falei? Foi o Rodja. Rodja. E o outro Rodja, era o nome. Que é. O outro, a roupa dele lembrava as roupas de Hassiva e Karagos. Que provavelmente não é assim que lê, tá, gente? Tá é o nome aqui, de uma pessoa, lendo. Você conseguiu pesquisar o que é isso? Eu não pesquisei, eu só vi. Eu dei um Google aqui pesquisando, tentando achar o que é o Rodja, mas eu não consegui achar nada. Achei Roja em espanhol, mas eu não consegui achar o que é Rodja. Rodja escreve H-O... A com H. H-O-D-J-A. É um título de um professor estudioso frequentemente associado a Nasheddin Hodja, uma figura popular de lendas cômicas e filosóficas do mundo muçulmano. É uma coisa mais local, né? É bem local. Esse Hassiva e Karagos são personagens centrais do tradicional Teatro das Sombras turco. Ah, sim. Mas você reparou que o rapaz levou ele para o território do Djinn, né? Uhum. Que ele pegou pra ficar junto com ele. E o Djinn se apresentou, mas não mostrou quem ele é de fato, né? Tem isso também. Ele não apresentou o rosto, né? O Djinn não apareceu. E uma coisa que me chama a atenção também é o tamanho. Por quê? Pra selecionar as histórias, né? A gente lê várias histórias e a gente vai afunilando. Em outros relatos eu cheguei a ver, a ler gente falando que aparece assim, uma figura gigantesca. Aham. Sim, no outro relato que eu trouxe também tem uma figura bem característica e fala nomes também que eu citei no primeiro relato, por isso que eu acho bem curioso. Mas o que eu ia te falar pra complementar é que eu já li histórias de djinns que vai pro lado sexual, cara. Eles não se contêm em apenas realizar seus desejos, mas eles também realizam desejos sexuais, quase como súcubos e íncubos, né? Eu ia fazer essa comparação, sim, mas é uma coisa meio no sonho. Peraí, agora você abriu um parêntese aí que eu fiquei, né, mais perguntas. Quero saber se é uma coisa mais no sonho ou uma coisa mais física. Tá. E se é uma coisa consensual ou é uma coisa consensual, tal qual súcubos e íncubos, que não é consensual, mas no momento você vai como um sonho, você meio que topa. O Djinn começa como um sonho, até que você tá todo envolvido com ele. E geralmente ele se apresenta numa figura que vai te chamar sexualmente, né? Tanto que na American Gods, eu acho, ele se aparenta com um homem muito gostoso. Ai. Ué, mas se vai ali envolver, se aparecer de uma forma mais apetitosa, né, ajuda. Mas
O relato que eu li é de uma médica que tava fazendo um serviço pelos Estados Unidos, no Oriente Médio, e ele apareceu no quarto dela e ele despimba, e ela curtiu. É assim. Quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Quem somos nós? Mas assim, eu não sei de Jin nesse caso sexual, mas no caso de súcubos e íncubos, teve um episódio que eu pesquisei bastante sobre isso pro Terror na Esquina. Vamos assistir esse episódio, assistir é ótimo. Vamos ouvir esse episódio, que esse episódio é ótimo. Eu vou deixar o link desse episódio especificamente aqui, porque é um episódio que a gente tá adivinhando Sim. o tema das histórias do outro, assim, é bem divertido. Mas sobre súcubos e íncubos, é legal pra caramba quando você tem ali, né? Tá no meio da relação, tem gente que acorda toda babada, igual a moça do que sonha com Roberto Carlos e acordou toda babada. Mas não é uma parada bacana energeticamente. É um negócio que te suga, que as pessoas começam a ter irque de você. Não é uma coisa muito legal, assim, no campo espiritual, dizem. Tu vai curtir, mas vai sugar tua energia e você vai começar a ficar péssimo, basicamente. Vai ficar péssimo pra você, pros outros. Sim. Mas o ato lá, o negócio, o babado, é um babado, literalmente. Mas assim, literalmente, aqueles igual jovem que não sabe usar literalmente, né? É um babado, sabe? Mas eu acho que a gente podia, tipo, numa parte 2 de jeans, trazer histórias de cunhos sexuais que envolvem esse caliente. Ai, eu do jeans. topo. Eu amei que vai ser nichado do nichado do nichado. Mas aproveita, gente. Blitz dos comentários. Vocês querem trazer uma versão de jeans mais 18 aqui com o Fê? Jeans mais 18. Cadê o Marcelinho? Marcelinho lendo contos eróticos de jeans. Vocês querem que a gente traga o Marcelinho lendo contos de jeans? Essa daqui é uma ref bem específica também. Bem específica. Meu querido sofá! É de um público bem, tipo... Tem 9 na sua idade. É, sim. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem isso. O que vocês querem que a gente traga aqui com o Fê, gente. Porque o Fê eu trago pra esse tipo de situação que eu não sei. Eu vou trazer um vídeo e eu não vou saber explicar direito pra vocês. O Fê, ele tem 2 centavos a mais de conhecimento. Entendeu? Então bora pra próxima história? Eu acho que ela vai te cativar de uma forma muito específica. Eu tô bem curiosa. Ela é boa, ela é boa. História sua. O exército foi implantado no Iraque em abril de 2006. A gente estava em Hamad, a 123 quilômetros de Bagdá. Eu estava em um veículo indo para Bagdá para uma licença de emergência devido à morte da minha família. Da minha família não, né? Coitado, perdeu a minha família. Nossa, né? Eu estava em um veículo indo para Bagdá para uma licença de emergência devido a uma morte em minha família. Era perto de meia-noite. O veículo tava eu, com outros 3 soldados e um artilheiro da torre. Os outros 2 veículos tinham um conjunto de 5 pessoas que compunham as mesmas qualificações. Eu tava no veículo do meio, e então tinha mais um veículo na frente e um veículo atrás. E eu tava desarmado, por conta da licença. O veículo da frente parou bruscamente, e a gente pensou que era por causa de algum tipo de explosivo não convencional ou algum tipo de carro-bomba não convencional. O líder da equipe em nosso carro chamou pelo rádio pro líder do carro da frente e a conversa foi a seguinte. Ele falou em um jargão militar para começar a conversa e em seguida disse: "E aí, por que você parou?" E ele respondeu: "Algo voou passando na frente do meu carro." "O quê? Voou passando na frente do carro?" "Sim. Mas a gente não viu nada." O terceiro veículo, o que estava atrás, entrou no canal e disse: "Alguém escutou este oi?" E o veículo da frente disse: "Sim, a gente escutou." E o nosso veículo também respondeu: "Sim, a gente tinha escutado, mas a gente não sabia de onde esse oi estava vindo." Foi então que a gente focou nossa atenção para o deserto, fora da rodovia. E lá estava uma figura preta, que parecia um pássaro enorme. Parecia que a fumaça estava sendo emitida dela, uma fumaça com tonalidade incomum, preta esverdeada com leves tons azuis. Os 2 soldados, com os melhores óculos de visão noturna, eles conseguiam ver alguma coisa, mas a fumaça distorcia toda a visão, impedindo que eles distinguissem o que era. Em 1 ou 2 segundos, uma grande pedra do tamanho de uma cabeça foi arremessada contra os nossos carros. Todos nós congelamos, porque a regra de engajamento nos impede de abrir fogo de imediato. A gente usou o holofote e no instante em que a luz atingiu a figura,
ela voou para cima com um barulho muito alto, seguido por um guincho estridente. Em menos de 1 minuto tudo acabou, e a gente ficou em estado de choque, com muita curiosidade e em pânico. Quando finalmente chegamos a Bagdá, a gente foi buscar um tradutor que seria levado com os fuzileiros navais. Ao ouvir o nosso relato, ele disse: "Ei, parece que vocês enfrentaram um Ifrit, um djinn alado." Aí a gente ficou sem palavra, e a gente decidiu não relatar a figura alada ao comando, porque na época qualquer menção a eventos estranhos ou estresse de batalha poderia ser interpretado como fadiga de batalha. Hoje a gente conhece isso como transtorno pós-traumático, o que seria prejudicial para uma carreira militar. Mesmo sendo médico e a morte sendo a minha normalidade em Ramadi, até hoje eu não consigo entender o que aconteceu naquele evento. A experiência tornou ainda mais perturbadora quando, 13 anos depois, eu conheci o meu marido. Ele também estava em Ramadi e em sua própria licença no meio do seu destacamento. Ele passou por aquele mesmo trecho da estrada onde teve um relato quase idêntico ao meu. A única diferença é que a unidade que ele estava não decidiu parar, apenas meteu o pé dali e seguir adiante. Em um comentário, um pouquinho mais abaixo desse post no Reddit, teve uma pessoa que falou assim: "Eu também fui médico do exército nos Estados Unidos e eu estive estacionado em Ramadi entre 2005 e 2006. Parte da minha rotação de 3 ou 2 dias incluía um ponto de observação localizado a meio caminho entre Ramadi e Fujah. Uma coisa estranha que realmente me assustou foi uma enorme explosão de luz, sem som, a menos de 100 metros ao sul da nossa torre, no meio da noite. Eu relatei o incidente e as viaturas vieram checar, mas não foi encontrado nada no local. Eu também costumava ver, às vezes, pequenas faíscas de luzes durante a noite, as quais hoje eu presumo terem sido causadas por eletricidade estática gerada pela areia e poeira em movimento. A propósito, a morte também era a minha normalidade, e eu ainda tenho problemas por causa disso. Eu espero que você esteja bem." Adorei esse relato. Tenho algumas coisas pra falar. Vamos lá. Bora. O Homem-Mariposa tem potencial para ser um djinn? Temos. Por que não? Nossa! Porque não? Assim, de djinn alado... Sim, seria um Ifrit, né? Se a gente for pegar que os muçulmanos acreditam que djinns é tudo que a gente não consegue explicar... Então sim, um Homem-Mariposa seria um djinn. Só pessoas que foram dando nome diferente, porque, enfim. Mas é doido pensar que em todos tem fumaça envolvido, né? Essa do seu relato ainda foi uma fumaça mais Disney, eu achei. Foi. Uma coisa mais verde, azulado, uma coisa na noite na Arábia, o dia também, que faz com que a gente se sinta tão bem, uma coisa meio assim. Faltou só a lâmpada cair lá. Faltou só o Aladim, a Jasmine pra ficar perfeito. Mas também é uma criatura grande, né? E tem a coisa do território que você falou, provavelmente é porque o exército chegou ali. E o marido do OP, ele teve a mesma experiência, né? Na mesma estrada, na mesma localização. É uma criatura que gosta de ficar na dela. Quero ficar na minha, me deixe na minha. Não venha até aqui. Tá na casa dele. Eu tô na minha casa, não passa aqui, porra. Não quero que você invadindo aqui minha localização. É o meu terreno. Vai construir uma estrada em cima, porra. Só. Aí acabou capaz do ser que tá lá. E ainda é mal interpretado. Aí todo mundo agora que vai ter um relato, mas vai. É só não ir mais, gente, pra incomodar a criatura. Faz uma rota de Ramadi e Bagdá diferente. Passa por Fujah. Se vira, dá seus pulos. Dá seus pulos, não foi? Ele tava lá antes, provavelmente. Muito provavelmente. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua história, que eu achei deveras muito interessante, você tirou de onde? Amigo, eu tirei as minhas histórias ou do Paranormal... Não, eu tô com a sua aberta aqui no Paranormal. É a primeira, ela é muito boa. Se você digita Djinn no Paranormal, é a primeira. A gente pode ter se deparado com as mesmas histórias, assim. Deixa eu ver de onde que é essa. É bem... E se você arrastar mais um 5 pra baixo, tá essa explicação do essa é do Ghost Stories. Essa é do Ghost Stories. A que eu li. A próxima que eu vou ler, deixa eu ver de onde que é. A próxima é do Paranormal. Provavelmente você vai conhecer de outros carnavais. Beleza, manda bala. Vamos então para a minha segunda história. Minha irmã
já me contou essa história algumas vezes e todas as vezes eu fico arrepiada. Isso aconteceu com ela há alguns anos, no nosso apartamento. Ela estava no quarto dos meus pais rezando. Somos muçulmanos, então a minha irmã estava usando um lenço na cabeça e uma saia longa para rezar. O quarto dos meus pais tem um closet enorme com um espelho, então a minha irmã estava rezando bem em frente dele, o que para mim já é um grande não. Gente, acabaram de bater aqui na porta, não era o Vitor, que o Vitor tá entrando aqui de vez em quando, agora não foi o Vitor, não. Eu não permito entrar, hein? Chegou. Era cachorrinha, gente, permita. Se for cachorrinho, eu deixo. Ai, você me assustou. Então, a minha irmã tava rezando bem em frente dele, o que pra mim já é um grande não. Enquanto ela rezava, ela ouviu alguém abrir a porta do quarto atrás dela. E quando a porta abriu, ela disse que sabia que todo mundo que estava na casa estava na sala de estar. Então, enquanto ela se inclinava durante a oração, ela ouviu passos atrás dela, chegando mais perto. Como ela estava inclinada, não conseguia ver nada por conta da saia. Então, quando ela se levantou, olhou para o espelho e saiu correndo para a sala de estar sem nem terminar a oração. Ela disse que no espelho viu uma figura alta e preta atrás dela, tentando envolver os braços longos ao redor dela no momento em que ela se levantou. Ela contou que, enquanto corria, olhou de novo para o espelho e ainda viu a coisa lá. Ela correu até meu pai e contou tudo e ele disse: não era nada. Ainda sem acreditar e totalmente confusa, ela perguntou de novo para ele e ele disse: sim, era um Djinn. Para quem não sabe o que é um Djinn, é o que as pessoas gostam de chamar de pessoa sombra. Eu posso explicar mais sobre Djinns, mas não é bom ficar falando sobre eles. Eles podem assombrar as pessoas quanto mais você fala sobre eles. Outro dia, talvez há um ano, a minha irmã disse que estava deitada na cama mexendo no celular, enquanto todo mundo dormia, e estava com o pé para fora da cama. Para mim, um outro grande não. Enfim, ela disse que algo simplesmente envolveu a mão em volta do pé dela e ela congelou. Ela não sabia o que fazer e ficou parada, apavorada com o que quer que estava segurando o pé dela. Depois ela disse que aquilo começou a acariciar o pé dela e finalmente soltou. Eu acho que o Djinn, ou o fantasma dela, tinha fetiche por pés. LOL. Foi esse relato. Ele falou de Djinns parecerem com Shadow People, né? Pessoas sombras. Aí volta. No último relato também, que eu li, também tinha o Djinn em forma de sombra, sombra, né? Fumaça, sombra. Então, quando penso em pessoa sombra, esse tipo de coisa, eu imagino o formato de uma pessoa, porém feito de fumaça, assim, alguma coisa assim. Porque a sombra é uma penumbra, né? Sim. Não tem uma forma. Agora, essa história acaba juntando a questão do espelho. Tem vários relatos, várias coisinhas que falam que espelhos são portais. São portais, sim. Às vezes eles conseguem viajar através de espelhos, ou se eles moram dentro de espelhos. Então, mas eu já fiquei bastante amedrontada com isso, que há um tempo atrás eu tinha espelho no meu quarto, hoje em dia eu não tenho, inclusive. Mas eu já ouvi muito falar que não se pode dormir em frente a um espelho, porque tem essa coisa de energia, coisa e tal, pra quem acredita mais nessas coisas, né? Você tem espelho no seu quarto? Você dorme perto de algum espelho? Eu morei numa casa por 3 anos em que o armário, ele era espelhado, com espelhos mesmo. Então eu dormia de ladinho e de frente eu me via. Ai, que agradável! Imagina você virar assim, ter alguém de coxinha com você. Então, inclusive quando eu tive a minha primeira e única paralisia do sono, foi olhando pelo reflexo que eu vi uma moça muito alta e muito magra. Foi eu tava parado, aí eu vi de relance assim na diagonal o reflexo no espelho. Foi desse jeito. Nossa, elaborada a paralisia do sono, gente. Mas assim, paralisia do sono a gente leva tudo pro não, eu tava sonhando, não é... Era pisadeira, né? Só não tava em cima do meu peito. É pisadeira, pois é. É pisadeira. Ela veio me visitar. Queria pouquinho de energia vital. É outra que... Tava sobrando. É outra que, olha, sinceramente não é bem-vinda, não quero, não permito. Tô de boas. Tô bem de boas. Vamos então encerrar com mais uma história do Fê? Só a saideira. Essa daqui, ela ultrapassa barreiras. Vamos lá.
Quando eu era criança, eu costumava dormir no mesmo quarto com meu irmão e minha irmã mais novos. Mas nessa noite, meu irmão estava dormindo no quarto dos meus pais. Então, era só eu e a minha irmã. A luz estava apagada. Eu estava lendo um livro com um cobertor na cabeça e uma lanterna. Então eu ouvi uma voz. Eu não sei te falar se era homem ou se era mulher. Me dizendo em árabe, um sotaque perfeito para desligar a lanterna. Eu entendo árabe, mas falar fluentemente é um problema. Minha irmã não fala nada de árabe, muito menos com sotaque. Então, eu já estava com muito medo do que estava acontecendo. Chamei minha irmã, mas ela estava dormindo, ela estava apagada no sono. Acendi a luz e ela estava realmente apagada no sono. Eu conheço o olhar em seu rosto quando ela tá tentando fingir que tá dormindo ou mentindo, alguma coisa assim. Eu apenas corri para debaixo do meu cobertor com muito medo e eu comecei a rezar. Eu fiquei assustado por alguns dias, até que eu acabei esquecendo essa história. Meu Deus. Falando em árabe. Será que não era o pai ou a mãe? Então, de onde que é essa história? Em que língua ela tava, alguma coisa? Provavelmente em inglês, comentário, né? Porque as pessoas... Tá em inglês, mas tava no subreddit... Como que é? Um lounge muslim. Então é um lounge muçulmano. Entendi. Então, porque o OP, ele especificou bem que ele não sabe falar árabe. Tipo assim, ele sabe falar, mas ele entende, né? Mas não é fluente. Será que os pais são? Então, tava num comentário perguntando de histórias de jeans. Então, às vezes, os pais falam se eles já têm uma convivência com o árabe, né? O árabe, digo, a linguagem árabe. Às vezes foi o pai e ela não percebeu que foi o pai, falou de uma janela ou... Apaga a luz aí, vai dormir, menina. Então, se for, ok, se o pai... Se sou eu na situação, eu sei que o meu pai fala árabe, eu vou ficar assim, foi meu pai, porque eu gosto de levar pra realidade, pra eu não ficar apavorada. Mas se o pai não tiver o sotaque? Às vezes o pai fala e não tem sotaque. Pode ser, mas não sei, eu acho... Eu não sei. Muitas perguntas, né? Muitas perguntas pra essa história. Enfim, né? Eu não quero estar dormindo e ouvir tipo assim, quietinho, alguém falando em árabe, não. Pelo amor de Deus. Ainda mais no Brasil. Sem convivência com nenhum árabe. Não tem nenhuma pessoa muçulmana que fala árabe, que eu não conheço ninguém. Não tem quem culpar. Falar assim, foi meu pai que ele tá aprendendo árabe. Foi, com certeza. Foi o gato. Foi o gato, ele tá fazendo Duolingo. Duolingo. Essas foram as histórias de hoje. Você já tinha ouvido falar de jeans? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente não gravou de jeans. Como a gente não gravou de jeans. Ai, a gente tinha combinado de vir... Nem eu, nem você, amigo. A gente queria vir que nem o Justin Timberlake e a Britney. Naquela foto icônica, os dois todos de jeans. Todos de jeans. Mas a gente não conseguiu. Quem sabe numa próxima a gente consiga patrocinar esse figurino, tá? Já fica aí o... Acho eu. Vamos ver se um dia acontece. Amigo, fale de novo, só pra reforçar, porque a Twitter tá acabando. O pessoal já sai daqui e vai pra onde? Pro terror. Tem episódio de jeans lá, hein? Terror na Esquina. No seu agregador de podcast favorito, no YouTube também. Aliás, dá um follow lá na gente, que a gente tá, arrecadando follows. E a gente tá entrando com vídeos no YouTube também, então... Lancei aí o que seria uma degustação, um piloto, mas, cara, tá triste. Vamos ver o que vem. Vai rolar. Tô com 2 pés no peito, vamos ver o que vai rolar pra 2026, com bastante novidade no terror. E é isso, hein? Terror na Esquina... Em toda esquina, Instagram, só procurar. E dá uma força no YouTube, gente, porque o YouTube paga nós. Então... dá uns plays lá que eu tô precisando só de algumas horinhas pra poder monetizar. Pra barbarizar, ganhar dinheirinho. Isso mesmo. Fê, muito obrigada por deixar eu te usar mais uma vez. E te usarei outras vezes. Não, pode usar sempre que você quiser. E muito, muito, muito obrigado por ter me chamado pra participar. Eu tô amando esses episódios, principalmente com o vídeo, que tá sendo uma barreira imensa pra mim quebrar tudo isso. Tipo, eu tenho que olhar pra câmera, tenho que falar sem ter muito corte, mas vamos lá. Isso. É bom que vai treinando, que aí você barbariza nos seus vídeos também pro YouTube. Pro Instagram, eu tô falando pro Fê aparecer mais no Instagram. Botar o rostinho pro jogo, né? Mostrar esse rosto lindo. Toda vez que eu posto vídeo aqui, tem gente elogiando a beleza desse homem.
Tá aí, gente, ó, mais uma vez um presentinho pra vocês. Obrigado Fê. mesmo, viu? De coração. Eu amo muito você. Eu amo muito Ai. dividir esse tempinho que a gente tá discutindo sobre coisas insólitas na internet. E vai vir convites pra ano que vem, tá? Então logo vou formalizar um convite pra tu. Eu amo, já tô esperando. Fechou. Ghost Hunters International, terror patrocinando viagens internacionais pra gente visitar Opa! casas assombradas. Fê, muito obrigada, um beijo. Eu vou deixar aqui mais vídeos pra vocês maratonarem tanto a Terra do Medo quanto o terror. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!